Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Joyce e na aula de hoje eu estarei explicando para vocês como realizar a conexão com um banco de dados MySQL e uma página PHP. O primeiro passo que nós temos que fazer é criar o banco de dados, conforme nós fizemos na outra aula. Então, o primeiro passo seria o quê? Nós pegarmos e criar um banco de dados. E qual que é o comando para nós criarmos esse banco? Seria o quê? Criar um banco de dados e informar o nome dele. Em inglês, né? Create database e o nome do banco. Eu vou criar o mesmo banco que a gente fez na aula passada, tá? Então, eu vou copiar o comando para ir um pouquinho mais rápido, ó. Create database, gerenciador de loja. Copiando. Para fazer o teste, eu tenho que utilizar um programa. Que programa que nós estamos utilizando? O PHP-MyAdmin. Quem não tem instalado no computador, não tem problema, é só ir acompanhando a aula, ok? Então, eu vou lá no PHP-MyAdmin, na guia SQL. Opa, deixa eu só colocar aqui no início, que estava com errinho aqui. Na guia SQL e vou incluir o banco de dados, tá? Então, qual que é o código? Create database, gerenciador de loja. Em seguida, clico no botão executar. Ele exibiu uma mensagem de sucesso. Se eu olhar entre os bancos criados aqui, eu já vou localizar o gerenciador de loja, ok? O próximo passo é nós criarmos uma página PHP e realizar a conexão com esse banco. Para criar a página PHP, existem inúmeras IDEs que a gente pode estar utilizando, ok? Ou até mesmo o bloco de notas. No meu computador, eu tenho instalado a IDE Sublime, tá? Sublime Text. Ela é uma IDE free que vocês podem baixar no computador de vocês para realizar esses procedimentos. Lá na escola, a gente utilizava o NetBeans, tá? Não na minha aula, mas nas aulas dos outros professores que dão aula de linguagem de programação para vocês, ok? Mas, como eu falei para vocês, se quiserem usar o bloco de notas, funciona. E qual que é o comandinho que a gente utiliza para nós conectarmos com o banco de dados? Para ir um pouquinho mais rápido, vou copiar o código que já está pronto aqui, ó. Então, o segundo passo, criar uma página PHP com a conexão. Aí eu vou explicar para vocês. Então, vou copiar o código, vou colar aqui. Então, qual que é o primeiro passo que eu fiz? Eu abri a conexão aqui, no caso do PHP. Na verdade, o PHP, a gente não abre ele somente para conectar com o banco de dados. Nas aulas aí de linguagem de programação web, acredito que vocês já visualizaram que sempre quando for utilizar o PHP, nós temos que abrir a tag, né, para iniciar o PHP e a outra tag para fechar o PHP. Em seguida, eu coloquei quais são os códigos para nós realizarmos a conexão, tá? Então, eu criei uma variável chamada servidor, que vai receber localhost. Por que localhost? Porque se nós formos aqui no PHP-MyAdmin, ó, deixa eu só ir no início aqui para vocês verem, vocês vão ver que o nosso servidor, ó, servidor de base de dados, ele está constando o número IP. Mas se eu olhar aqui abaixo, ó, qual que é o nome dele? Localhost, tá? Funciona colocando o número IP também, ok? Mas o comum que todo mundo utiliza é o localhost. O segundo passo, ó, eu criei uma variável aqui, usuário, que recebe o usuário do banco de dados. No caso, o banco de dados que nós estamos utilizando, que é lá no PHP-MyAdmin, quem que é o usuário? Ó, tá escrito aqui, ó, o Hut, ó, o utilizador Hut. Então, ele é o usuário, ok? Por isso que eu coloquei aqui Hut. E senha? Senha tá em branco. Por quê? Porque quando nós abrimos PHP-MyAdmin, ele não pede nenhuma senha. A não ser quando você for instalar, você cria uma senha. Mas a princípio não tem nenhuma senha, tá? Então, posso deixar em branco. Depois, eu criei uma nova variável, que é o nome do banco de dados, ó. Então, aqui eu vou colocar o nome do meu banco. E qual que é o nome do meu banco? Que a gente criou lá, ó. O nome do banco é o gerenciador loja. Então, eu vou copiar aqui, ó. Gerenciador loja, para não ter problema com digitação, ó. Então, vou só colocar lá, ó, gerenciador loja. Prontinho, já coloquei essas informações. Depois, nós vamos criar
uma variável chamada conexão, tá? Não precisa ser esses nomes, tá, gente? Eu coloquei aqui servidor, usuário, senha em banco, mas se vocês colocarem outro nome de variável, ele vai funcionar também, desde que vocês colocam aqui localhost, o usuário é o host, senha em branco, enfim, desde que você coloque essas informações. Continuando, então eu tenho aqui a minha variável conexão, que vai receber um comando, tá? Que é o MySQL connection, ou seja, conecta no banco de dados MySQL. Então é esse comandinho aqui. E o que ele vai conectar? Ele vai conectar com o servidor, que eu registrei aqui acima, o usuário, que eu registrei, a senha e o banco. Caso eu não quisesse criar a variável, vou até copiar aqui essa linha para explicar para vocês. Ó. Se vocês não quisessem criar a variável lá acima e quisesse colocar aqui, ó, ao invés de servidor, eu colocar localhost, só que daí eu tenho que colocar entre aspas, tá? Ó, localhost, aqui no lugar de usuário, eu quiser já colocar direto, que é o root. E assim por diante, ele também funciona, mas é recomendado criar, no caso, a variável, porque se você modificar o nome do banco ou se você criar uma senha para o seu banco, é só você alterar lá na variável, que fica mais fácil que depois ficar alterando na conexão, ok? Então, eu vou permanecer aqui com a linha acima, a linha de baixo eu vou excluir. Então, este comando, ele já conecta com o meu banco de dados, ok? E como que eu faço para testar? Eu vou salvar essa página, ó. Salvo. Lembrando, onde que nós salvamos uma página PHP no computador? Então, para ela funcionar, eu tenho que salvar ela lá dentro do champ. Então, eu vou lá no disco local C, champ, lembrando, pastinha htdocs, senão não funciona. Aí aqui eu tenho várias pastas aqui que eu fui criando ao longo aqui das minhas aulas, enfim, do meu dia a dia. Eu criei aqui uma pasta chamada aula 21 do 5, até tá no caso 2105 aqui, mas é 21 do 5. Então, vou acessar essa pasta e vou colocar o nome lá, conexão, ok? Conexão. E vou salvar. Se caso vocês estiverem utilizando alguma outra IDE que não apareça aqui a extensão PHP, vocês podem colocar lá ponto PHP, tá, pessoal? Como o meu já está dando aqui a opção, ó, extensão de PHP, eu nem preciso colocar. Vou salvar, prontinho, salvou ali, ó, conexão.php. E para mim testar agora? Bom, eu vou abrir um navegador, ó, vou abrir uma nova aba aqui do lado. Vou chamar o meu servidor, que é o localhost, barra o nome da minha pasta, que no caso seria, que eu já tenho até salvo aqui, ó, aula 21 do 5. Quando eu abrir essa pasta, ó, vocês estão vendo que eu tenho conexão. Então, vou abrir aqui conexão. Pronto, ó, ele não deu erro nenhum, porém também não exibiu mensagem de sucesso, não fez nada. Mas pelo menos não deu erro, já é alguma coisa. Bom, eu vou colocar para vocês mais um códigozinho para a gente testar ali, para ele exibir uma mensagem que realmente conectou com o banco de dados, que seria, no caso aqui, o passo aqui para testar a conexão. Então, vou copiar esse códigozinho aqui e vou explicar para vocês lá, tá? Ó, vou aqui na página PHP. Então, o que ele está fazendo esse código aqui? If, que quer dizer o C, né? Acredito que você já tenha aprendido isso lá na aula de programação. Então, se a conexão for diferente, então o símbolozinho aqui, ó, de exclamação é diferente. Então, se for diferente no caso da conexão, o que ele vai exibir? Ele vai exibir uma mensagem, ó, eco, que no caso vai imprimir na tela. Ocorreu um erro de conexão. Vou até tirar esse existir aqui, que não precisa aqui para sair, não, tá? E se caso conectou, ele vai fazer o quê? Exibir uma outra mensagem, ó, conexão realizada com sucesso, ok? Então, vamos salvar, ó, file, vou salvar e vou testar novamente.
Tô aqui com a minha página, só pressionar o F5 ou um Enter aqui, ó. Agora ele já deu uma mensagem, ó, conexão realizada com sucesso. Então, quer dizer que já está conectado, ok? Para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor, o que eu vou fazer? Eu vou incluir uma tabela lá no banco de dados e depois a gente vai fazer uma inserção pela página do PHP, ok? Então, vamos voltar lá. Então, aqui, ó, eu vou incluir uma tabela. Também já deixei pronto o código para ir um pouquinho mais rápido. Ó. Então, como que a gente faz para criar uma tabela? Lembra lá na aula passada? Ó, create table, o nome da tabela, no caso, a minha chave primária, e eu sempre coloco ela para auto-incremente, para ela incrementar automaticamente. Lembra que nós não precisamos ficar digitando o código sempre, o sistema automaticamente vai gerar um código para minha chave. E o campo que eu incluí só foi o nome, que é só para a gente testar mesmo um item. Então, eu vou copiar, vou primeiro criar a página. Então, criar, no caso, a tabela, desculpa, não é a página. Então, eu vou criar a tabela. Então, eu vou lá no PHP-MyAdmin, vou selecionar o banco que eu estou utilizando. Em seguida, eu vou na aba SQL e vou colocar o códigozinho. Então, aqui, ó, criar a tabela cliente, onde a minha chave primária vai ser o ID cliente do tipo inteiro, né? Aí tem aqui, ó, primary key, auto-incremente. E aqui em seguida, o meu nome. E o meu nome é de qual tipo? Varchar 30. Como é o último campo, não precisa colocar vírgula. Então, vou executar. Pronto, exibiu já uma mensagem de sucesso, ó. Então, eu já tenho a minha tabela cliente criada, ok? Vou fazer uma inclusão pelo banco, como nós fizemos na aula anterior, e depois vou fazer uma inclusão lá pela página PHP. Também tem um código já pronto aqui, ó. Vou pegar aqui o código, ó. Voltando, a abinha SQL. Então, ó, insert into quer dizer inclui, né? Na tabela cliente, quem que eu vou incluir? O nome, ó. Por quê? Porque o ID cliente, ele vai gerar automático, porque a gente colocou auto-incremente. Então, eu só tenho o outro campo, que é o nome. Então, eu coloco qual que é o campo e aqui em seguida o valor. Quem que eu vou incluir? A Maria. Só vou arrumar aqui, ajustar aqui a aspas, senão vai dar erro. Tem que ser uma aspa simples, ok? Agora, em seguida, eu vou executar. Prontinho, já retornou. Se eu clicar aqui em cliente, ó, ele já vai aparecer para mim que foi inclusa a Maria. E qual que é o código da Maria? O código 1. Agora, nós vamos fazer uma inclusão pela página PHP para vocês verem que também funciona. A princípio, pessoal, eu não vou usar nenhuma interface, tá? Acredito que isso daí vocês estão aprendendo lá com a outra professora na disciplina de linguagem de programação web, ok? Mas, em alguns momentos de nossas aulas, a gente vai acabar criando aí uma página ou outra junto. Mas esse não é o objetivo da aula de banco de dados. Então, eu vou retirar aqui essa partezinha que nós testamos de conexão, ok? Então, qual que seria o código? O código é o mesmo, ó. Então, é esse código aqui. Porém, nós temos que fazer alguns ajustes. Vou pegar o código pronto aqui também para ir um pouquinho mais rápido e nós vamos fazer a comparação. Então, vou pegar aqui só para comparar o que muda. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Então, vou até avançar aqui um pouquinho para vocês verem que o código aqui na frente é igual. Vocês podem ver que também tem, ó, insert into cliente em ambas partes. Tem o campo nome, ambas partes, o valor. E aqui acima tá Maria, mas agora eu vou incluir o Pedro. Coloquei um outro valor. Mas o que eu adicionei, ó? Deixa eu só excluir aqui a parte de cima. Então, eu tive que adicionar, ó, esse comandinho aqui que se chama, ó, MySQL query. MySQL é o MySQL, o banco MySQL que eu estou selecionando. E query quer dizer selecionar, tá? Então, ó, seleciona o banco MySQL através da minha conexão. Então, eu coloquei aqui a minha variável conexão. E o que a minha conexão ela está recebendo?
Ela está recebendo esse código aqui, ó, que ela conecta com o banco que está acima, ok? Lembrando que como nessa aula nós estamos testando mesmo a conexão, eu estou fazendo a inclusão na mesma página de conexão, tá? Mas o ideal é vocês criarem uma página de conexão e uma nova página criar a inserção, que é onde vocês vão até criar uma interface para o usuário e tudo mais. Mas, como eu falei, o objetivo é só nós testarmos mesmo para ver se está fazendo a inclusão no banco, ok? Então, vamos testar lá, ó. Então, ó, observe, ó. Seleciona para mim o MySQL, onde vai realizar a conexão, que está registrado aqui em cima. E eu quero que faça a minha inclusão. E qual que é o comando para fazer a inclusão? Insert, into, tabela cliente, onde eu tenho o campo nome. Se caso tivesse mais campos, eu ia colocar vírgula e o outro campo aqui. Mas nesse caso não tem outro campo, então é só o nome. Valores e o nome que eu vou incluir, que é o Pedro, ok? Feito isso daí, vou clicar lá no menu File, salvar e vou testar. Então, ó, vou vir aqui na minha página, vou testar. Pressiono um F5 ou um Enter, prontinho, ó. Ele não exibiu nenhuma mensagem, por quê? Lembra que eu apaguei aquela mensagem que tinha de sucesso aqui, ó? Eu não exibi nada para o usuário. Então, por isso que não está aparecendo. Se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui no final, eco, e colocar essa mensagem, ó, cadastrado com sucesso. Aí sim, iria exibir essa mensagem para o usuário, mas eu não coloquei nada lá, né? Mas não é por isso que não vai registrar o cadastro. Eu não exibi nenhuma mensagem para o usuário, porém, se nós virmos aqui no banco de dados, ó, e vou atualizar o cliente, pode ver que incluiu o Pedro, tá? Ó, então, Pedro ficou o código 2. Agora, vamos incluir um novo nome com uma mensagenzinha de sucesso para o usuário. Então, ao invés de incluir o Pedro aqui, vamos incluir o Carlos, por exemplo. Então, vou salvar, salvei a página e vou executar ela. Então, vamos lá. Executei minha página PHP, agora já exibiu uma interface para o usuário. Cadastro com sucesso. Se eu for aqui novamente, vou atualizar, ó, vou clicar novamente em cliente, ou se vocês preferirem, vocês podem vir em SQL digital. Select asterisco from cliente, né? Que nem nós estávamos fazendo na outra aula, ó. E eu executar, ele também vai fazer o procedimento. É que daquela outra forma era um pouquinho mais rápido. Mas vocês podem ver que cadastrou agora o Carlos. E assim por diante, tá? Então, a aula de hoje foi bem simples, assim. Foi mais para vocês entenderem mesmo como nós fazemos essa conexão com o banco de dados e a página PHP. Nas próximas aulas, nós vamos fazer algumas inclusões mais complexas. Aí, em seguida, a gente vai fazendo pesquisa até que vocês consigam mesmo fazer uma interface legal lá, junto com a outra professora, né, de linguagem de programação web, e unir com a minha disciplina, que é de banco de dados, ok? Vou deixar para vocês uma atividade relacionada a essa aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Pessoal, se vocês não estiver conseguindo fazer atividade, estou vendo que muitos alunos não realizaram atividade no Google Sala de Aula. Me manda mensagem no privado pelo WhatsApp ou me manda mensagem lá no Google Sala de Aula que eu vou estar auxiliando, tá bom? Então, a aula de hoje seria isso. Até a próxima semana. Ó, lembrando que nós temos várias aulas durante a semana, tá? Embora eu estou gravando só esse vídeo, mas como a atividade, vocês mesmos estão falando que está um pouco complexa, então eu não estou colocando mais de uma aula por semana. Mas eu quero que vocês realizem as atividades, tá? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais, até a próxima aula.